A gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todos que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Bom, o diretor executivo da Prevent Sênior, Pedro Benedito Batista Júnior, não compareceu ontem à CPI da Covid. A defesa dele alegou que não houve tempo hábil para que o cliente se preparasse. Ele deve ser ouvido pelos senadores na próxima quarta-feira. O Plano de Saúde Prevent Sênior realizou um estudo para testar a eficácia de medicamentos que fazem parte do kit Covid, entre eles a hidroxicloroquina para tratar a Covid-19 em pacientes, só que nem eles, né, os pacientes, e nem a família deles sabiam dessa pesquisa defendida, inclusive pelo presidente Bolsonaro. Essa denúncia faz parte de um dossiê feito por médicos e ex-médicos dessa empresa de medicina de grupo, que a Globo News teve, inclusive, o acesso e está repercutindo na CPI e também no Brasil. A gente vai falar sobre esse assunto com Gonçalo Vecina, médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Olá, Gonçalo Vecina, bom dia. Prazer em vê-lo. Seja Bom, bem-vindo. bom dia, Marilu. Bom dia também aos nossos espectadores aqui do jornal. Segundo esse dossiê, a utilização do kit Covid foi resultado aí de um acordo entre o governo Bolsonaro e a Prevent Sênior. 6 de 9 pacientes que estavam no grupo que tomou a hidroxicloroquina e a azitromicina morreram. A empresa ocultou essas mortes. Como é que você analisa esse caso sob os pontos de vista ético, político, sanitário, enfim, um escândalo, Vecina? Um escândalo total. Veja, não só essa empresa ignorou essas mortes, não comunicou essas mortes, como aparentemente, pelo que há nesses relatos da Globo, o diagnóstico nos atestados de óbitos foi adulterado. Se tirou dos diagnósticos o código da Covid. Segundo, não houve aprovação do Conselho Nacional, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Estava em análise quando começou a pesquisa e a pesquisa não foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética. Então, são coisas muito, muito, muito graves que envolvem o gabinete paralelo, o gabinete que acompanhava das sombras, lá como foi chamado, né? O Bolsonaro e queria dizer que o kit Covid salvava, quando, na verdade, o kit Covid mata. Então, eu tenho sido muito duro em relação ao fato de que não existe uma saúde privada. Toda saúde é pública. Não interessa se é medicina de grupo ou se é SUS. A saúde é pública. Portanto, nós temos que colocar em marcha o Ministério Público, temos que colocar em marcha a vigilância sanitária do Estado de São Paulo, porque o funcionamento de hospitais é da responsabilidade da fiscalização da vigilância sanitária, e o Conselho Regional de Medicina tem que apurar os atos cometidos por essa empresa, porque essa empresa tem que ser fiscalizada pelo Conselho Regional de Medicina também. Então, está na hora do Estado se movimentar e não deixar isso impune, porque é muito grave tudo isso que aconteceu com a Prevent Sênior. Inclusive, essa recomendação, né, desse kit Covid, pela denúncia, ainda está vigente ali nesse grupo de medicina, né? Ao que tudo indica, ainda está vigente, apesar de sobejamente demonstrado que não funciona e que, pelo contrário, produz mortes, né? Tem muita gente, inclusive, eu recebi alguns e-mails dizendo: olha, eu fui salvo pelo kit Covid. Você não foi salvo pelo kit Covid. O que aconteceu é que você tomou um remédio que você não sabia para que servia, correu o risco de ter arritmia cardíaca e conseguiu atravessar esse risco, só isso. O kit Covid não produz os efeitos esperados, que seriam, por exemplo, diminuir o curso da doença, e, por outro lado, pode sim ter efeitos colaterais. E a ivermectina, além da cloroquina trazer problemas cardíacos, como já dissemos,
A ivermectina é hepatotóxica. Nós temos vários pacientes em fila de transplante de fígado por terem tomado ivermectina desnecessariamente em volumes muito grandes. E agora, as famílias dessas pessoas que morreram também, elas devem procurar aí seus direitos para Com, ir atrás da verdade, né? com certeza, sim, porque seus familiares, seus entes queridos tiveram a sua morte acelerada pelo uso do kit Covid. Óbvio que nós não sabemos o que aconteceria se não tivesse utilizado. Mas, de qualquer forma, o kit Covid deve ter participado na morte dessas pessoas e, portanto, isso deve ser apurado e essas famílias têm direito a algum tipo de ressarcimento. Exato. Agora, Vecina, eu queria que você também falasse sobre essa recomendação, né? Aliás, a não recomendação da vacinação de adolescentes sem comorbidades, né? Por parte do Marcelo Queiroga. Ele disse que houve o registro aí de 1.500 adolescentes que apresentaram algum evento adverso. E, enfim, como é que você vê essa decisão do Ministério da Saúde? E existe, de fato, algum risco, né, para os adolescentes? Não, veja. Ontem foi um dia terrível, né? Essas duas notícias explodiram ontem. O Queiroga mente para o país, né? E à noite, finalmente, veio a verdade. Ele recebeu uma ordem do Bolsonaro para suspender a vacinação dos adolescentes. Existem efeitos colaterais em todas as vacinas. Os efeitos colaterais podem ser graves, como é o caso da pericardite ou miocardite que as pessoas que tomam a Pfizer podem ter. Porém, são extremamente raros. É por isso que nós fazemos os estudos clínicos, para nos acercar acerca da possibilidade da ocorrência de efeitos colaterais. Então, existe efeito colateral? Existe. Porém, são extremamente raros. E mais, tem sintomas e pode ser tratado. Então, quando o Queiroga fala nesse número de efeitos colaterais, na verdade, a grande maioria disso são pessoas que, em vez de tomar a vacina da Pfizer, jovens, em vez de tomar a vacina da Pfizer, tomaram outras vacinas por erro no posto de vacinação que eles estavam frequentando. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos um caso até agora no Brasil, entre todos que foram vacinados, que talvez possa ter a miocardite, que é o caso aqui na região do ABC, que ainda está sendo investigado pela Anvisa, não se estabeleceu a relação causal ainda com a doença. Então, o que o Queiroga fez é um desastre. As hipóteses são só duas. A primeira hipótese é a ordem do Bolsonaro. E se foi mesmo uma ordem do Bolsonaro, como parece que está ficando mais claro agora, a CPI tem que acordar para isso e o presidente do Congresso tem que tomar uma providência, tem que tirar os pedidos de impeachment da gaveta de um sujeito que está matando nossos jovens. A outra hipótese é que o ministro é um tremendo do mentiroso, porque é manchete de todos os jornais de ontem, ele falando que no Brasil não falta vacina. E eu acho que o que o levou a tomar essa decisão foi falta de vacina. Ou seja, ele é um mentiroso. Também teria que ser mandado embora, porque ter um ministro da Saúde mentiroso frente ao conjunto de países é um desastre, né? Nós temos que tomar uma providência com relação a isso. Está difícil sobreviver a este governo. Está muito difícil sobreviver a este governo. É verdade, viu, Vecina? E o presidente Bolsonaro, ontem à noite, numa live, né, disse que a Organização Mundial da Saúde é contra a aplicação de vacinas, enfim, ou contra a Covid entre os adolescentes. Quer dizer, mais uma mentira. Mais uma mentira. O que o Tedros Adhanom fala, e tem repetido, ele fala: nós temos que vacinar o mundo todo. Qual é a ordem da vacinação? Os mais velhos, os adultos, os portadores de comorbidade, depois os jovens.
Então, o que o Tedros quer? Quer que o mundo seja vacinado. Nós vamos mandar vacina para o mundo ser vacinado? Infelizmente, o Brasil é um país do terceiro mundo. Nós não temos recursos para fazer isso. Quem tem que fazer isso são os países ricos. Os países ricos têm que colocar suas vacinas para vacinar a África. Menos de 2% da população da África está vacinando. E que nós tenhamos certeza disso. Enquanto o mundo não for vacinado, essa doença continuará presente na nossa vida. Se na África tem lá um país em que nós estamos tendo a circulação do vírus, o que vai acontecer? Vai acontecer uma variante. E essa variante chegará aqui rapidamente, porque o mundo se desloca o tempo todo hoje. Então, é muito importante o que o Tedros Adhanom está falando. Temos, sim, que conseguir vacinar toda a população do mundo. Agora, isso que o Bolsonaro falou é uma mentira que também foi repetida pelo Queiroga, que a OMS não recomenda a vacinação de jovens. Ele falou isso ao longo do dia de ontem. Eu vi na entrevista coletiva dele. Então, nós temos um ministro triplamente mentiroso, né? Mentiu dizendo que foi o Bolsonaro, mentiu dizendo que foi a OMS, mentiu dizendo que temos vacina quando está faltando vacina. Exato. Agora, falando em variante, eu vou dar os dados aqui atualizados em relação aos casos mortes de Covid e eu vou querer a sua análise, Vecina. O Brasil registrou nesta quinta-feira 637 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de óbitos chegou a 589.277 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana ficou em 582, acima da marca de 500 pelo terceiro dia seguido. Em comparação à média de 2 semanas atrás, né, a variação foi de menos 7%, o que aponta a tendência de estabilidade pelo segundo dia, depois de 22 dias seguidos em queda. O que esses números, que na realidade são vidas que a gente está falando, dizem para você, Vecina? Infelizmente, está se realizando aquilo que a maioria dos médicos que acompanham essa pandemia previram, né? No final de setembro, início de outubro, nós teríamos um aumento do número de casos e de mortes. Está começando a acontecer isso, infelizmente. A Delta chegou, a Delta é importante. Nós estamos melhor para enfrentar a Delta do que quando nós enfrentamos a Gama, por 2 razões. Uma razão é que nós temos uma população vacinada, um pouco maior, estamos chegando próximo aos 40% de pessoas com 2 doses. E a segunda possível razão pela qual a Delta chega mais devagar é o número de pessoas que tiveram a doença com a Gama. Quer dizer, nós não podemos esquecer que vacinação protege. Ter tido a doença também protege. O problema é que essa proteção ela tende a cair ao longo do tempo. Mas as pessoas que tiveram muito próximo a doença ainda têm anticorpos e, com isso, você tem uma parte da população ainda protegida por ter tido e conseguido debelar a doença recentemente. Então, isso que explica a velocidade de disseminação da doença no Brasil, diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, em Israel e na Inglaterra. Esses países não tiveram a Gama. Nós, infelizmente, tivemos a Gama com mais de 3 mil mortes por dia como média móvel diária, né? Então, neste momento, pelo menos uma notícia ruim, que foi o número de casos que nós tivemos de Gama, é uma notícia boa, está nos protegendo, junto com a vacina, de ter um avanço muito acelerado da Delta. Porém, ela chegou, vai causar algum estrago, espero que a gente consiga trabalhar bem com isso. O que é trabalhar bem com isso? Máscara, distanciamento social e isolamento social. Perfeito. Agora, o último minutinho, que eu sei que você já tem marcado uma outra entrevista, só falando aqui do relatório final da CPI, né? Bom, os integrantes da cúpula da CPI da Covid vão se reunir hoje com os advogados do grupo Prerrogativas, que atuam aí na promoção do Estado Democrático de Direito, para dar esse embasamento jurídico ao relatório final, né? E qual que é a tua expectativa, né? Existem já provas suficientes que incriminem aí o governo Bolsonaro, Vecina?
eu não tenho dúvida de que existem muitos crimes, né? O professor Reale Júnior já falou, existem 7 crimes, não é 1, 7 crimes cometidos pelo Bolsonaro, né? Então, eu espero que isso fique claro, demonstrado, que o presidente participou da mortalidade que os brasileiros tiveram durante essa pandemia, que o presidente participou dos esquemas de corrupção que foram armados no Ministério da Saúde e que o líder do governo na Câmara foi um responsável direto por parte desses atos de corrupção. E que é aí que o Congresso tome as providências necessárias no sentido de afastar o Bolsonaro do cargo, para que nós possamos voltar a ter alguma probabilidade de governo para este país e de enfrentamento da crise sanitária, da crise econômica e da crise social. Nós temos brasileiros passando fome, porque o Estado não está conseguindo socorrê-los, né? Este momento está terrível, nós estamos tendo alta de inflação e estamos tendo pouco acesso a alimentos. Nós estamos com uma parte da população sem acesso a recursos para comer. Isso é porque este governo está nos levando a um fracasso completo. Então, é fundamental que a CPI consiga comprovar a necessidade de afastar esse presidente para que nós possamos tentar reerguer o país que nós colocamos debaixo da terra de forma terrível. Exato. E sem comida não há imunidade que resista, né, Vecina? Aí não tem jeito. Sem comida não tem jeito. Porque é fundamental ter um mínimo de alimentação para conseguir produzir os anticorpos. Perfeito. Bom, Vecina, a gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia. Parabéns para você aí pelo trabalho de informar a nossa população. Muito obrigada, eu que agradeço. Falamos aqui com o Gonçalo Vecina, médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Anvisa. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.